Bom, oficialmente, bom dia a todos. Alessandra, Caroline, Sidney, Wellington. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Bom dia, Roberta, tudo bem? Tudo bom? Eu acho que vai mudar o tempo, não vai? Sei lá, tô com asma hoje, quando me dá... em casa, meu pai sempre brincava que eu tinha que ser a garota do tempo. Eu ganharia mais dinheiro que advogada, porque, às vezes, dias antes da variação da temperatura, eu começo a ter aquele gatinho no corpo, sabe? Faz bzzz, parece chama-se sibilo, e me dá um pouquinho de falta de ar. É estranho isso, é sempre quando vai mudar a temperatura, ou do frio para o calor, ou do calor para o frio, e o ar muito seco. É estranho, hoje tá, não sei se vai chover, alguma coisa vai acontecer para eu estar com esse sibilo aqui. Vocês estão bem? Como é que estão as coisas? Já estão estudando para as provas? Ninguém está estudando para a prova ainda? Vocês começam as provas a semana que vem, né? É, semana que vem. Começa com tudo? Muito bem. Não, aliás, não, peraí. Ah, sim, vocês começam as interativas a semana que vem e depois as presenciais, não é isso? Isso. Sidney, vocês chegaram a ver com o professor, alguém passou para vocês a orientação daquelas dúvidas que vocês tinham? O pessoal marcou uma reunião aí no dia 3, às 18h30. Isso. O coordenador da faculdade, parece que eles vão falar alguma coisa. Exatamente. Eu levei a ele sobre as dúvidas que vocês tinham, né? E aí ele combinou que iria marcar uma reunião para que todos esclarecessem as suas dúvidas. Então, ótimo, fico mais tranquila, porque aí todas as dúvidas que vocês tiverem, aproveita essa oportunidade para esclarecer, né? Em relação às provas presenciais, vocês sabem que mudou, que não será mais 48 horas, né? Vocês estão ao par disso aí, eu acho que todo mundo já está falando para vocês, que as provas elas vão ficar disponíveis apenas 24 horas. Então, por exemplo, na prova que a gente fará dia 15, vai começar às 8 horas da manhã, e o aluno, ela fecha automaticamente às 8 horas da manhã de quarta-feira, no dia 16, tá bom? A V1, ela ficou disponível a vocês por 48 horas, mas a AV2, ela terá disponibilidade por apenas 24 horas. Aliás, nós estamos na vantagem, né? Tem algumas universidades, a Unip, que eu falei para vocês que meu filho estuda, eles deixam disponível a prova 1h30 e o professor, ele fica lá olhando todo mundo fazer a prova, né? Cheguei até a comentar, acho que com vocês aí. Então, ele pede para todo mundo ligar a câmera, os professores, e só tem 1h30 para fazer a prova. Então, vocês ainda estão na vantagem que vocês conseguem fazer ainda em 24 horas a prova, né? Então, é o que eu falo que os alunos da Anhanguera e os alunos da UNG, que eu também leciono lá, estão no lucro, também vai ficar 24 horas. Facilita aí para vocês aí. Só que o que vale é o primeiro acesso, né? Então, como foi na V1? Então, eu entrei na prova, tentei fazer 5 questões, achei que estava difícil, deixei para terminar depois. Posso? Não. Não posso, porque o que vai valer, vai ficar lá registrado o seu primeiro acesso, né? Então, a primeira tentativa de fazer a prova é aquela que vale. É a mesma regra que teve na V1, agora a única diferença é que na V2 o prazo ele foi diminuído. Ao invés de 48, passa a ser de 24 horas. Tá bom? Tudo bem? Vamos fazer a nossa correção o que eu quero passar aí para vocês são as correções do questionário que eu havia dado, e como a disciplina ela já foi dada, graças a Deus conseguimos cumprir o conteúdo programático, eu vou fazer a correção das questões, e se sobrar tempo, eu me coloco aí à disposição, né, para que vocês tirem aí suas dúvidas, esclareçam aquilo que ainda, eventualmente, possa ainda está gerando algum tipo de polêmica, dúvida, ou se não, na sequência, depois da correção, eu libero vocês, tá bom?
Na aula passada, eu parei na questão que fala assim, assinale a assertiva incorreta. E alternativa A, os prazos de prescrição podem ser alterados por acordos das partes. Não foi essa que eu parei? Ou não? Nós estamos se localizando aqui ainda, Roberto. Isso, pode colocar aí, que eu lembro que na aula passada nós paramos aí, Sidney. Eu até fiz uma anotação, coloquei um post-it no meu livro para saber aonde que eu teria parado, senão eu não ia lembrar também. Mas pode confirmar, porque está aqui, ó, parei aqui. E ainda fiz um post-it e coloquei um grampo. Então, com certeza, pode localizar aí. Acharam a questão? Acho que é a questão 22 do TRT. Isso mesmo, 22, TRT, segunda região, juiz do trabalho, concurso 2016. Assinale a assertiva incorreta. Todos localizaram? O Sidney localizou e as demais localizaram ou não? Sim, localizamos. Localizou? Caroline, você localizou? Cláudio, Alessandra, localizaram? Sim, professora. Ótimo. Cláudio, você localizou? Alessandra? Estou abrindo aqui, professora. Pode prosseguir. Ótimo. E a Alessandra, localizou? Oi, Pro. Desculpa, é que eu estava com outro fone, ele descarregou, eu estava sem o microfone. Eu estou me achando aqui, mas pode dar seguimento à aula, tá? Obrigada. Não, a gente espera você. Localiza a questão. Ela é a 22, TRT, segunda região, concurso 2016. Ela fala assim, assinale a assertiva incorreta. Localiza aí para a gente poder seguir todo mundo junto. A gente espera o seu start, tá, Alessandra? A hora que você falar que você localizou, porque o Cláudio, a Caroline, o Sidney e o Wellington já localizaram. Pro, achei. Achou? Então, vamos lá. Então, vamos dar sequência. Então, diz assim, né? Assinale a assertiva incorreta. A questão de número 22. O que vocês colocaram na questão? Qual a alternativa que vocês colocaram? Coloquei A. Muito bem, acertou. Artigo 192 da CLT, desculpa, do Código Civil. Artigo 192 do Código Civil, que diz: os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes. Não, esse prazo prescricional não pode ser alterado. Então, está incorreta essa alternativa. Perfeito. 22, a questão 22, a alternativa correta, letra A, conforme artigo 192 do Código Civil, ok? A próxima questão é para Procurador do Estado, Fundação Carlos Chagas, 2016, está como número 23 a vocês aí. Francisco tomou 300 mil reais emprestados de Eduardo e não pagou no prazo avançado. Eduardo, por sua vez, deixou de ajuizar a ação no prazo legal, dando aso à prescrição. Não obstante, Francisco pagou Eduardo depois de escoado o prazo prescricional. Depois de realizado o pagamento, Francisco ajuizou a ação contra Eduardo para reaver a quantia paga. A alegação... O que vocês colocaram? Coloquei C. Muito bem, Cláudio. Perfeito. A alegação é a C. Diz assim... É o Sidney. Sidney, desculpa, Sidney, perdão. C, tá certo, Sidney. Improcede porque a prescrição atinge não o direito, mas a pretensão, além de admitir renúncia de maneira expressa ou tácita, depois de se consumar, desde que feita sem prejuízo de terceiro. Correto? O artigo 191 dá exatidão dessa questão, tá bom? O artigo 191, alternativa C de cebola. Tudo bem?
Continuando aqui, a próxima questão, ela está número 1, Procurador do Trabalho, 2006. A respeito da prova e dos meios de prova, assinale a alternativa incorreta. O que vocês colocaram? Pois questão C. Perfeito. Essa aqui não tem artigo, né? Por questão doutrinária, mas é possível a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova, mesmo que recaia sobre direito indisponível, desde que ocorra livre manifestação das partes. Perfeito, isso mesmo. Importante é que vocês estão fazendo as questões sem se traírem, né? Que foi o nosso combinado, esse é o viés, porque aí você pode saber o que você está acertando, o que você está errando, para ver aonde você precisa estudar mais e aonde você já está bem, né? E manter aí o estudo, dar uma passada na hora de estudar, só para manter esse teu conhecimento, né? Número 2, TRT, 8ª Região, Juiz do Trabalho, 2015. Quanto a reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas no direito civil brasileiro, é correto afirmar que... Eu coloquei a B, Pro. D? Não. A B. B? Não, linda. Não foi. Ô, Roberto, Aí. Quem essa colocou questão aí? pode ser tanto a E quanto a A, né? Não, aqui no gabarito tá assim, ó. Letra E, conforme artigo 11 da Lei 11.419 de 2006. 419 de 2006. Artigo 11 da Lei 11.419, no gabarito aqui, de 2006. A alternativa correta é E. São considerados prova plena se as partes contra quem forem exigidas não lhes impugnar a exatidão. Na A, Sidney, está falando assim, são consideradas provas apenas. A palavra apenas aí que é o cerne da questão. A pegadinha aí na letra apenas. Na 3. Assinale as proposições abaixo e assinale a alternativa incorreta. O que vocês colocaram? Coloquei A. Não, querido, dessa vez não foi. Quem quer tentar uma outra alternativa aí? Quem não colocou a A, colocou uma outra alternativa? B. B? Isso. Boa, Wellington, é B mesmo. É a súmula 301 do STJ. Essa súmula 301 do STJ, ela diz assim: em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. Acho que eu falei disso até em sala de aula, se não me engano meu, a gente conversou sobre isso. A alternativa correta é a B, tá bom? 4. Em ação de investigação de paternidade, a recusa do suposto pai à perícia médica ordenada pelo juiz, o que está escrito? O que vocês colocaram? Roberto, eu estou na 3 ainda. Ficou a B? A 3 é a alternativa B, a súmula 301 do STJ. Anota aí do teu lado. Tá certo, tá certo. E a 4, o que vocês colocaram? Cláudio, Ariane, Amanda, Alessandra. Coloquei a C, Pro. C? Eu coloquei D. Isso. Eu coloquei D. D de dado? Quem colocou a D, acertou. É o artigo 232 do Código Civil, tá bom? 232 é a letra D, poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.
ou seja, letra D, conforme o artigo 232 do Código Civil. Número 5, ela fala assim, TRT da 23ª Região. Quando o trabalho mental e certamente lógico, pelo qual, fundando-se no fato conhecido, se chega ao fato desconhecido, é deixado ao prudente critério do juiz, quer dizer, quando as consequências daquele trabalho constituem o resultado a que se chegou o raciocínio do juiz. Tem-se uma presunção simples, também chamada de homem. Assim, define-se comumente como consequência que o juiz, segundo prudente critério, deduz de um fato conhecido para chegar a um desconhecido. Vocês colocaram essa espécie de presunção no direito do trabalho, vocês colocaram o quê? Essa daí eu não fiz, Roberto. Sem problema. Quem fez? Alessandra, Amanda, Ariane, Cláudio, Carol, só está respondendo o Sidney e o Wellington. Vocês fizeram, algum de vocês? Eu não respondi, Pro. Não tem problema. Tá, Amanda? tô guardando. Amanda, A. o que você colocou, Wellington? A. Perfeito. Alternativa A. Isso mesmo. Alternativa A. Anotem aí o Código de Processo Civil no artigo 375. Anotem o artigo 375 do CPC. Alternativa correta é a alternativa A. Tudo bem? A próxima questão, ela fala, é para delegado de polícia, que diz assim, no que tange às provas e aos seus meios de produção, assinale a alternativa correta. Quem respondeu essa? Eu coloquei a B. Grande Sidney, não, dessa vez não foi. Tem que errar um pouco também, né, Sidney? Você só acerta? Brincadeira. Quem mais colocou sem ser a B? E aí, gente? Wellington, você colocou o quê? Coloquei a B também. A B? Foi. Não. Carol, Cláudio, Ariane, Amanda, Alessandra, vocês têm... Qual que vocês colocaram? Professor, eu coloquei a A nessa. Perfeita, Amanda. Acertou. É isso mesmo. É a letra A, tá bom? É a letra A. E vocês olhem lá, o gabarito está aqui, artigo 212 do Código Civil. Anotem aí, artigo 212 do Código Civil, tá bom? A próxima questão, ela fala sobre, a respeito da prova, assinale a alternativa correta. E aí, o que vocês colocaram? A 7. Coloquei aí. A E, deixa eu ver aqui. A 7, alternativa E, perfeito. Não tem o artigo aqui no gabarito, mas é isso mesmo. As presunções legais absolutas não... a palavra cerne aqui, né? Absolutas. As presunções legais absolutas não é relativa. Então, aqui a palavra-chave aqui é absolutas. As presunções legais absolutas não admitem prova em contrário, enquanto as presunções legais relativas podem ser afastadas por prova em contrário. Essa estava fácil, hein, gente? Essa aqui estava baba. A respeito das provas, assinale a alternativa correta. Quando fala do ônus probandi, né? Ônus probandi. Então, é a alternativa 7, tá? Desculpa, 7 é E. Quando a gente fala do ônus da prova, vocês têm que pegar o artigo 373 do CPC, que ele fala a quem cabe o ônus da prova. Fato constitutivo do direito ao autor e fato modificativo ou extintivo do direito cabe ao réu, tá bom? A próxima questão é a número 9, né? Que fala assim, no exame da OAB, 27º exame da OAB, a presunção juris et de jure, o que é? O que vocês colocaram? Eu coloquei a alternativa D, professora. Perfeito. Letra D. Isso mesmo. Tá certíssimo. A presunção juris et de jure é aquela que não admite prova em contrário. Tá certíssimo, tá?
Perfeito, não admite prova em contrário. A 10, ela diz assim: aponte se as assertivas a seguir são verdadeiras ou falsas. Assinale a única alternativa correta. O que vocês colocaram nessa 10? Coloquei letra A. Vamos por alternativa? Ó, a confissão é irrevogável. Irrevogável não existe, né, gente? Eita, tico-teco tá demorando aqui. A confissão é irrevogável e pode ser anulada se decorreu de erro, de fato ou de coação. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2. Aquela que se nega submeter-se ao exame médico necessário, aquele que se nega a submeter-se ao exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Correto. 3. Não ocorre a prescrição quando pendente ação de evicção. Correto. Tá correto, não é correto. É correto, tá? Pega lá o 228, é correto sim, tá? E a letra aliás, não é o 228 não, é o 199, inciso 3, tá? 199, inciso 3. E a outra fala assim, se a decadência for convencionada, a parte a quem aproveita poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Correto. Correto também. Então, a alternativa correta da questão aí é a letra B. Olhem lá os artigos, respectivamente, é o artigo 214, 231, 199, inciso 3, e o artigo 211 do Código Civil. Então, repetindo, 214, 231, 199, inciso 3, e o artigo 211 do Código Civil. Tá bom? Essa é a alternativa correta, é a letra B de bola. 11. Segundo a melhor doutrina, provar consiste em criar o convencimento do espírito do julgador. Logo, consubstancia-se a prova em elemento idôneo à formação de um estado psíquico. Assim, assinale a alternativa correta após aferir a veracidade das assertivas abaixo. Vamos lá? Então, é a número 11, não é isso? Número 11. Então, vamos lá. O que fala no 1? Né? Ele fala assim, a presunção hominis inadmite prova em contrário. Falso. Falso? Falso. Admite sim. 2. O exame, vistoria e arbitramento são formas de prova pericial. Verdadeiro. Verdadeiro. 3. O Código Civil em vigor estabelece de forma exaustiva a presunção, indícios, a testemunhal, a confissão, a perícia e o documento como meios de prova do negócio jurídico. Falso. 4. A confissão pode ser anulada por vício de consentimento. Verdadeiro. 5. São requisitos da prova pertinência, concludência e licitude. Verdadeiro. Então, fica falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, fica FV, FVV. A alternativa correta é a letra E. Olhem lá os artigos 420 do Código de Processo Civil, 420 do Código de Processo Civil,
e o artigo 214 do Código Civil, tá bom? Então, o artigo 420 do Código de Processo Civil e o artigo 214 do Código Civil, ok? Próxima questão, ela diz assim, deixa eu tomar uma aguinha, gente, que eu tô morrendo de sede, só um minutinho. Desculpa, tá? A gente fala tanto, o professor não para de falar, e aí dá uma sede às vezes, porque a gente toma muita... Sabem o que dizem que é bom para a garganta? É maçã, sabiam disso? Quando eu comecei a dar aula, muito tempo atrás, um professor me falou isso, falou assim, olha, professora, você vai... Ele, infelizmente, foi um grande amigo meu, infelizmente já não está mais entre nós aqui. O Dr. Vitor Caroni, ele era uma pessoa muito querida. E o Vitor falava, ele era já um senhor, né? E ele falava que na verdade, a questão da maçã, eu não sei porquê, mas ela faz bem para a garganta. Eu não sabia disso. E ele dizia que, essas coisas dos antigos, né? Que comer maçã fazia com que você não arranhasse a garganta. Se é verdade ou não, o fato é que eu acreditei fielmente naquilo que ele me disse, e até hoje eu como bastante maçã. São coisas que, não sei se isso é certo ou não, mas até hoje eu como bastante maçã. E quando eu tenho a garganta muito arranhada, porque você usa muitas cordas vocais, e eu uso o dia inteiro, né? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Porque eu leciono de manhã, eu leciono à noite, e à tarde eu tenho N reuniões, audiência, então eu falo o dia inteiro, né? E eu uso um remedinho que, quando a minha garganta arranha, que homeopático, que me foi indicado, fica até a dica para vocês, para quem não gosta de ficar tomando antibiótico quando está com dor de garganta, chama-se CH12, Mercúrio solubilis, é homeopático. Gente, vou dar uma receita para vocês. É um remédio assim perfeito. Você toma 8 gotinhas de manhã, 8 à tarde, 8 à noite, é homeopatia. Tua garganta fica tinindo, viu? Então fica a dica aí para quem gosta de homeopatia. Chama Mercúrio solubilis CH12. Aí você não precisa tomar antibiótico quando tiver dor de garganta. Mas vamos lá. Número 13. Em relação às provas no direito civil, assinale a opção correta. O que vocês colocaram nessa alternativa? Ô, Roberta, Oi, cara. depois da 11, pula para 15. Depois da 11, eu pulo para 15? Depois vem 13 e 14. Ah, então desculpa. Então vamos lá. 15. É incorreto afirmar que, não havendo imposição legal de forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante... Quem quer? Está no 212 do Código Civil. Quer fazer? Eu coloquei a D. D de dado? Tá certo. É a D. Artigo 212 do Código Civil. Acertou. Muito bem. Grande Sidney. 212 do Código Civil. É isso mesmo. Tá bom? A próxima questão, ela é a 13, é isso? E a 13 fala assim: em relação às provas no direito civil, assinale a opção incorreta. Aliás, a opção correta. Número 13. O que vocês colocaram? Coloquei a A. Eu coloquei a B. Tá correta a A. A alternativa A, exatamente. Na 13 é a A. E o artigo, o qual vocês devem olhar, é o artigo 3º, inciso 1 do Código Civil, e o artigo 213 do Código Civil também. Gente, só um minutinho só. Você ligou o computador?
Oi. Ô, gente, vocês sabem se a Calunga está aberto? Pessoal, alguém sabe se a Calunga está aberto? Coisas de coisas de escritório, essas coisas ou não? Não tenho ideia, viu? Não tem ideia? Tá. Estou precisando comprar um negócio e queria saber se a Calunga aqui acabou. Ainda bem que eu tenho 2 impressoras aqui. Uma acabou a tinta aqui, agora ainda bem que ia me ferrar aqui, mas eu não sabia se essa Calunga. Eu vou dar uma olhada. Essa quarentena que virou centena, daqui a pouco Gente do céu. Bom, vamos lá. Então, quem colocou a A, né? Tá correto. Número 14. De acordo com o Código Civil de 2002, assinale a alternativa correta acerca dos meios de prova e das suas particularidades. O que vocês colocaram? Eu pus a B. Não, a letra E. Letra E? Isso, é a letra E, o artigo 228, inciso 1 do Código Civil. 228, inciso 1 do Código Civil. Ok? Ok. Meus caros, praticamente o que nós tínhamos que fazer hoje já está feito. Porque eu queria fazer a revisão dessas questões. A minha prova eu vou fazer baseada nessas questões que eu dei para vocês, né? E eu havia passado algumas antes, não foi? Algumas questões antes dessas últimas que eu passei. Nós fizemos eu tinha passado umas 4 ou 5 questões que estão anotadas aqui para mim também, né? E então, a minha prova vai ser com base nisso. Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida ou não, porque praticamente já finalizamos. Ô, Roberto, Oi, não faltou uma questão, não? faltou uma questão? Peraí. Eu tenho aqui. Não, peraí, vamos ver. Tem uma que tá 2, professora. Isso. Depois dessa 14. Pedro adquiriu de João um veículo. Já sei. Agora que eu vi aqui. Procuradoria do Estado, Ministério Mato Grosso, é isso? Isso mesmo, Roberto. Então, tá ótimo, obrigada. Desculpa. Pedro adquiriu de João um veículo que, segundo afirmou o vendedor, a fim de induzir o comprador em erro, seria do tipo flex, podendo ser abastecido com gasolina ou com álcool. Mas Pedro não fazia questão dessa qualidade e teria realizado o negócio ainda que o veículo não fosse biocombustível. No entanto, em razão do que havia afirmado João, Pedro acabou por abastecer o veículo com combustível inapropriado, o que causou avaria no motor. O negócio jurídico, o que vocês colocaram nessa questão aí? Coloquei E. Colocou E? Isso mesmo, artigo 146 do Código Civil. Artigo 146 do Código Civil, essa alternativa E mesmo. E agora terminou. Agora terminou, exatamente. Agora terminou. E aí, meus queridos, tem alguma dúvida? Quer me fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem, eu vou ficar aqui, ou se não, eu vou liberar, porque é o que nós estamos fazendo essa semana, né? Até o nosso coordenador falou, tira dúvidas, né? Ou quem não terminou a matéria, termina, e depois libera os alunos. Tá. Deixa eu te perguntar. Oi. A sua questão também será 10 perguntas, valendo 400 pontos cada uma? Vai sim ser 10 perguntas. Vai ser 10 perguntas, múltipla escolha. Eu não vou colocar nenhum tipo de questão sem ser múltipla escolha. Vai ser 10 perguntas. Tá aí, valendo 400 pontos cada uma, é isso, né? Isso mesmo. Vai ser valendo 400 pontos cada um. Não, peraí. Porque a prova vale 4.000 pontos, é isso mesmo. Na sua disciplina, também o link vai ser encontrado na última sessão, lá na última?
O Encontro professor, 16? ele pediu para colocar na última e na primeira. Na última questão, nessa disciplina, Sidney, ela não tem 16 encontros, ela tem 12, né? Salvo engano meu, essa Então você vai, eu vou você vai colocar colocar no encontro 12. na última e na primeira. Na primeira e na última, eu vou colocar em 2. Ô, Roberto, como assim? Eu não entendi na primeira e na última. Quando começou o curso, o professor tinha pedido para nós colocarmos ou no primeiro dia de aula, na encontro 1, ou no último dia. Entendeu? Ou no encontro 12. Então eu vou colocar no primeiro encontro e no último. Tá bom, então eu vou anotar aqui. Aliás, como ele falou que pode ser um ou outro, eu vou colocar no último, né? Fica melhor. Todo mundo procura no último. Tá. Link no encontro 12. E o mesmo eu vou fazer na econômica. Amanhã nós vamos ter aula de econômico, né? Que econômico falta ainda. A aula de amanhã vai ter normal, viu, Sidney? Porque falta um item, né? São 16 Isso. encontros lá e falta acho que nós falarmos a lei antitrust, acho que é isso aí, direito de concorrência. Então amanhã vai ter uma aula bem bacana sobre isso. E aí termina. Mas eu também vou colocar no último encontro. Tá, então o da manhã seria no 16. Isso. E na de direito civil, negócio jurídico, 4 unidades com 3 encontros cada, né? Então vai ser 3, 6, 6, 6 e 12. Se não me engano, meia dúzia. Tá bom? Tá ok, Roberto. Tá ótimo. Professora, Pois não, Cláudio? a senhora está publicando as gravações das aulas em algum lugar? Então, o que acontece? Eu estou tendo dificuldade para publicar, porque eu criei um canal no YouTube, como foi nos informado, para criarmos um canal no YouTube só para mandar as aulas, tá? E eu assim o fiz. O que acontece? As minhas aulas, eu vou na aula do começo até o fim. Quando eu vou, ela vai diretamente para o meu, terminou a aula aqui, ela vai para o meu e-mail institucional da Anhanguera. Ela fica disponível ali a gravação por inteiro. Só que vocês não têm como, o professor Meruti me informou que vocês não têm como, mesmo que eu coloque o link na aula de vocês, não são todos que estão conseguindo visualizar. Não é isso? Tem alguns que parece que conseguem, tem uns que não conseguem. Aí ele pediu para eu montar um canal no YouTube, né? Só que quando eu faço isso, cada aula que eu vou postar nesse canal, ela demora, acredite se vocês quiserem, às vezes 5 a 6 horas para baixar. Vocês sabiam disso? Então, eu falei com o professor Menuti, falei, professor, não dá, porque é muito carregado, além do que carrega o meu computador, o meu HD. Então, não dá para eu ficar colocando, porque senão daqui a pouco eu não tenho HD de tantas aulas que a gente dá todos os dias. Então, o que eu continuo fazendo? Eu continuo colocando na aula do dia, eu vou lá, pego a gravação na hora que acabar aqui, vou no meu e-mail institucional, copio o link e coloco para vocês na aula do dia. Tudo bem? Aí, foi me dado, o professor Menuti falou para eu falar com o Cláudio, que é o rapaz... Cláudio não, acho que é Marcelo o nome dele. Um menino muito bacana, um rapaz muito atencioso, do TI da Anhanguera. E ele, na hora, ele me atendeu. Só que ele falou, professora, eu posso tentar te ajudar a não ficar carregado o seu HD, etc, etc, desde que a senhora me passe o seu IP. E... muito embora tenha sido muito atencioso, eu, Roberta, não passo o meu IP para ninguém, porque tem coisas aqui que eu não posso, se Deus me livre, cai algum hacker, algum problema, gente, eu tenho assuntos profissionais do meu escritório, eu não vou passar para ninguém o meu IP, entendeu? Então, eu não estou conseguindo colocar no YouTube. Aí eu te respondo com a pergunta, os professores, quando vocês conseguem visualizar a aula, vocês conseguem no próprio link do AVA, com o link que o professor posta a aula gravada, ou vocês estão tendo que ir no YouTube? Professora, na aula do Roberto, do professor... Roberto não, Renato, perdoe-me. Ele estava postando o link, igual você. Aí eu não estava conseguindo assistir às aulas, eu falei para ele. Aí o coordenador também falou com ele, e ele posta no YouTube.
todas as pessoas que eu falei do segundo semestre não conseguem acessar as aulas pelo link da Microsoft Teams. Não sei por quê. Ah, tá. Porque tem alunos meus em outras turmas que conseguem, mas vocês não estão conseguindo? Eu, particularmente, não consigo. Você, Amanda, não consegue. Alguém mais já tentou, não consegue ou nem chegou a tentar? Eu O do tentei, Maurício, Pro, mas Maurício eu não consegui, não. Maurício, eu consegui. A do Maurício você consegue pelo próprio link do Microsoft Teams? Não, ele tem um link lá que cai no canal do YouTube dele, eu acho. Ah, então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Renato e com o Maurício. Por quê? Vocês vão de convir comigo, isso eu falei para o professor Minuti, e veja só, estou sendo clara, transparente, até mesmo porque isso aqui que nós estamos falando está sendo gravado, tá? Eu disse a ele, e eu repito a vocês, é humanamente impossível um professor ficar o dia inteiro editando aula no YouTube, demorando por aula 5, 6 horas, porque eu preciso trabalhar, eu não consigo. E o computador, ele fica extremamente lento quando você está editando o vídeo no YouTube. Fica travando, aí você quer abrir para trabalhar, para fazer petição, não sei o que, ele trava toda hora, porque está lá transferindo a minha aula para o YouTube. Então, deve ter algum jeito, sem colocar, eu vou ligar para o Renato agora, a hora que a gente desligar, e vou falar com o Maurício, qual é a fórmula que eles fizeram, porque eu duvido que as pessoas tenham dado o IP, gente. Nenhum professor, aliás, vocês dariam o IP da máquina para alguém? Das máquinas que vocês estão falando comigo? Ninguém dá. Não. E eu não dou meu IP. Eu não dou meu IP, mas nem que isso aí eu não faço isso. Então, assim, tem que haver alguma forma, porque as aulas, elas estão todas eu estou colocando nos encontros e eu as tenho no meu e-mail corporativo, entendeu? Assim que termina, ela automaticamente ela é jogada para o e-mail corporativo. Então, assim, sem isso, vocês não vão ficar. Agora, tem que haver uma forma onde eu possa disponibilizar para vocês sem travar minha máquina, sem prejudicar meu HD e sem eu dar o IP. Então, não é possível que... Com certeza deve existir alguma outra forma, né? Porque senão a faculdade... Eu não sei como é que vai fazer, porque eu não consigo... Eu não vou dar meu IP e eu não consigo ficar 5, 6 horas por aula editando o YouTube, até mesmo porque eu não trabalho só para a Anhanguera, né? Eu trabalho por conta própria, eu não posso ficar o dia inteiro em função disso, eu nem ganho por isso, né? Ficar o dia inteiro editando aula, alguma coisa tem que ser resolvida. Então eu vou falar de novo com o Marcelo, assim que eu desligar, vou falar com o Marcelo do TI, falar, Marcelo, nós estamos com esse problema, meus alunos não conseguem visualizar no AVA. E aí, como é que a gente faz? Vou falar com o Marcelo, vou falar com o Renato, que vocês estão falando que o Renato conseguiu, e o Maurício, não é isso? Isso, Roberto. Ninguém consegue ver minha aula no AVA? Na sua aula ao vivo, não. Então, eu vou ter que falar com o Marcelo de novo do TI. Foi até bom vocês tocarem nesse assunto. Professora, tem um recadinho para a senhora aqui. A Alessandra falou que está na aula, mas ela não consegue falar, porque o microfone dela descarregou, tá? Não tem problema. Manda um abraço para ela. Não tem problema algum. Tá bom? Assim que eu desligar, eu vou falar com esses 3 caras. Primeiro com o Marcelo, porque o Marcelo é o cara do TI, é o cara do negócio, vamos assim dizer, né? É a fera do TI. E vou perguntar para o Renatinho e para o Maurício, vou mandar a mensagem, eles devem estar em aula também, falar, meninos, como é que vocês conseguiram? Porque eu duvido que vocês deram o IP da máquina. E duvido que vocês vão ficar 5, 6 horas editando. Alguma forma tem que ter, não é possível. Vocês concordam que é humanamente impossível? Eu ficar 5, 6 horas por aula? Imagina só, tem aula desde março, assim. Não tem como, gente. É impossível. Fora que toda vez que eu gravo a aula, ela fica lá no meu HD. E vocês não fazem ideia do quanto consome do HD essas aulas, sabia? Da minha memória. E então, eu até vou sugerir à faculdade, se for o caso, eles me mandam um comodato, um computador, eu vou lá, retiro, e fica só fazendo o computador só da universidade fazendo aula. Porque, de fato, eu não posso prejudicar minhas funções profissionais, acabar com o meu HD em aula aqui, né? Vocês concordam? Então, eu vou ver qual é a forma que se tem
e vou falar com eles e eu volto a falar no grupo com vocês, tá bom? Porque eu realmente não sei no momento como resolver essa questão. Está lá disponibilizado, mas se ninguém consegue, ou a faculdade tem que dar um jeito de possibilitar que vocês consigam ver pelo AVA. Eu também não sei como é que faz isso, porque eu não entendo nada de TI, né? Mas que elas estão lá, elas estão, entendeu? Mas como que vocês têm acesso? Aí eu tenho que falar com o Marcelo. Meus alunos não estão tendo acesso de negócio jurídico, não estão conseguindo ver. E aí ele tem que resolver. Combinado? Ok, obrigado. Nada, Cláudio. Desculpa eu não poder te ajudar nesse momento, tá? Mas eu realmente não sei como resolver essa questão, porque a minha parte eu estou fazendo, só que eu não vou dar o IP. O IP eu não vou dar e tem que existir uma outra forma, né, gente? Esse mundo tecnológico, ele é tão maravilhoso, tão fantástico, deve ter, com certeza. Às vezes é um negocinho X, e esse negocinho X eu vou buscar para ver como é que faz para disponibilizar para vocês. Tá bom? Sim, professora, tem mesmo, porque o Renato, ele posta as aulas 1 hora depois que a aula dele termina no YouTube. Então ele deve fazer algum procedimento diferente, entendeu? Com certeza, então. Se você está me dizendo isso, Amanda, obrigada pela informação. Eu vou falar com o Renato. Renato, como é que você fica 3 horas e pouco dando aula e 1 hora depois está postado? O que você está fazendo de diferente? E aí eu vou perguntar para ele, entendeu? E vou ficar com uma caneta e um papel do lado e falar, me explica, cara, porque o meu computador é novo, não tem nem 6 meses. Ele tá novo, não sei de onde que está acontecendo, por que as minhas não ficam 5 horas? Eu conversei com a professora Valéria, do NPJ, ela falou que ela também, às vezes, demora 3, 4, 5 horas para fazer. Eu falei, nossa, Valéria, como é que você faz? Ela falou, é o que eu estou fazendo. Eu falei, bom, Valéria, eu não tenho tempo para ficar 5 horas com o computador parado, porque ele trava. A hora que você vai postar a aula, ele trava. Vocês acreditam nisso? Ele trava por conta do YouTube, quando você vai postar a aula, ficar 5, 6 horas. Eu já tentei fazer isso várias vezes. Aí, gente, ele trava, meu computador não funciona daí. Aí trava, você tá fazendo negócio, cai. Puta, é uma desgraça isso aí. Entendeu? E aí me prejudica no meu trabalho, né? No meu dia a dia. Mas obrigada, Amanda, pela essa dica. Eu vou falar com o Renatinho. Puta, a hora que eu terminar aqui, eu já vou mandar mensagem para ele. Falar que eu falei com vocês e que vocês disseram que 1 hora depois a aula tá postada pelo YouTube. É pelo YouTube que ele posta ou pelo AVA? Então, ele joga no AVA o link do YouTube. Aí, às vezes, dependendo da forma que ele posta, às vezes abre um mini quadro no AVA e eu assisto por lá mesmo, e às vezes redireciona para o canal dele. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Então eu vou ver isso aí com o Renato e vou... E ele abriu um canal só para aulas Anhanguera, né? Sim. Eu fiz isso. Eu tenho um canal no YouTube, mas é um canal da CLT em Pauta. E lógico que eu não vou colocar a aula da Anhanguera lá. E aí foi bom vocês me avisarem que eu vou começar a postar as aulas nesse outro canal que eu abri só para aula da Anhanguera. Mas eu tenho que ter... Eu vou perguntar para o Renato. Renato, cara, o que você faz para ser em 1 hora? Me ensina a mágica aí, porque comigo... se for em 1 hora... como é que você faz em 1 hora se eu demoro 5 horas para fazer e não consigo e travo o computador? Aí eu vou pedir para ele e aí eu informo vocês, tá bom? Assim que eu conseguir, eu informo vocês. Combinado? Combinado, Robertão. Bom dia para a senhora. Para vocês também. Quem Bom tem dia. aula comigo amanhã de econômico, tamo junto. Amanhã tem que terminar a disciplina, que são 16 encontros. Amanhã nós vamos falar do 16º encontro. E quem não tem aula comigo, um beijo no coração e até a semana que vem. Provavelmente na semana que vem eu vou estar com vocês aplicando as provas interativas, né? Vai ser no meu dia de aula, eu vou ter que estar aplicando, sei lá, vamos ver o que vem aí, eu não sei ainda. Tá bom? Tá ok, Roberto. Bom dia para a senhora. Coisa que vocês precisarem, me manda mensagem no grupo Negócio Jurídico, que eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Alessandra, Amanda, Ariane, Cláudio, Caroline, Sidney e Wellington. Eu estou à disposição de vocês naquilo que eu puder ajudar. Contem comigo. Ok. Tá ok. Um bom dia a todos. Fiquem com Deus. Bom Bom dia. dia, obrigado. Se Obrigado. cuidem com o capeta Bom vírus aí. dia, gente. Fica com Deus.